No cinema existem várias cenas que são muito icônicas. Algumas mudaram até a forma como a gente vê determinados tipos de personagem, ou até mudaram todo o andar e toda a percepção de um filme. Mas o que pouca gente sabe é que muitas dessas cenas que marcaram os filmes, na verdade, elas nem estavam escritas no roteiro, ou não estavam escritas da forma como foram feitas. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês 10 cenas que na verdade foram improvisos. Em Batman, o Cavaleiro das Trevas, uma das coisas mais marcantes do filme foi a atuação do Heath Ledger como Coringa. E muito dessa atuação marcante só aconteceu porque o ator se sentia realmente na pele do Coringa. Isso fazia com que, se acontecesse algo de diferente no set, ele era capaz de improvisar da mesma forma como o Coringa diria. E foi exatamente isso que aconteceu numa das melhores cenas do filme. Na cena que ele tá fugindo do hospital, era pra ele ir direto embora pro ônibus. Mas quando ele foi apertar o detonador, a última explosão que deveria acontecer demorou um pouco para acontecer. E aí o ator meio que ficou brincando com o detonador, tentando entender por que não estava acontecendo a explosão que deveria acontecer, que na verdade tinha sido um problema que eles tinham tido da explosão ter demorado um pouco. E quando a explosão realmente aconteceu, ele tomou um susto de verdade e saiu correndo, formando aquela cena icônica que a gente tem nesse filme. Outro improviso que a gente tem, também marcante por parte dos atores, foi em Senhor dos Anéis As Duas Torres. Logo no começo do filme, o Aragorn, o Legolas e o Gimli eles estão rastreando os hobbits e eles encontram uma pilha de orcs queimados e junto eles encontram o cinto dos hobbits. E achando que os hobbits tinham morrido, eles ficam muito tristes e muito bravos. Nessa cena, o Aragorn chuta um capacete que estava no chão e ele dá um grito de muita dor e muita agonia ali, que ele tinha perdido os amigos dele. Mas na verdade é que esse grito não tinha sido por conta de uma dor psicológica da perda dos amigos dele, e sim por conta de uma dor física. O ator, quando ele chutou o capacete, ele quebrou o dedão do pé, e aí o grito que ele dá, na verdade, é de dor por ter quebrado o dedo. And I said to Vigo, you know, I'm going to put the camera sort of down the hillside a little bit, and can you try to kick the helmet as close as possible to the lens, because it'll look great if it just like flies past us. And so Vigo did 4 takes. Each take he kind of got closer and closer to the camera. The 4th take I thought was really good. I thought, well, that's pretty close. And then I thought, oh, look, he's got better each time. If I just give him one more take, I bet it's going to look great. So he boots this helmet. And then he let out this scream. I thought, wow, this is strong. I mean, this is like Aragorn is like just in total grief at what's just happened to Merry and Pippin. This is really cool. And he didn't say anything to us, but we found out that Vigo had actually broken 2 toes with that last kick, and normally an actor would say, cut, I've hurt myself, God, stop, quickly, get the medic. I mean, Vigo actually, feeling that pain, he actually turned that into performance. I mean, he stayed in the character of Aragorn. He was letting that pain feed and drive his performance, which is pretty amazing. And of course, you know, it was the best take, so it's actually in the movie. The moment that Vigo breaks his toes is there on screen. Outra cena bastante icônica aí que a gente tem, que aconteceu por conta de um acidente que aconteceu com o ator, foi em Django, com Leonardo DiCaprio. Nessa cena em específico, o personagem do Leonardo DiCaprio está negociando a venda de uma escrava de uma forma um pouco mais acalorada. Ele vai ficando um pouco nervoso ali e ele dá um soco na mesa. Quando ele bateu na mesa, acabou quebrando algumas coisas que estavam ali, um caco de vidro cortou a mão dele e ele continuou a cena como se nada tivesse acontecido. Na verdade, essa cena foi tão marcante que ele continuou falando com sangue pingando na mesa. Ele aproveitou esse sangue e esfregou até na cara da outra atriz que estava contracenando com ele. E isso tudo deu um impacto muito maior para a cena e muito maior para o personagem. O corte foi tão sério que ele teve até que levar alguns pontos, mas ele preferiu continuar a cena. Ainda bem que esse homem já ganhou um Oscar, né? Mas ele merecia até mais de um, a gente sabe disso. I was watching their reactions, honestly, because boom, it happened, and then I opened my hand, and then blood starts pouring everywhere, and I saw Jamie go, yeah, like this, and Quentin like had his eyelids and goes. E ainda com Leonardo DiCaprio, lá no começo da carreira dele, a gente teve um improviso que ficou muito famoso também com Titanic. Em uma entrevista com o diretor James Cameron, ele falou que eles já tinham feito várias tomadas daquela cena que o Jack e o melhor amigo dele acabam de entrar no Titanic e eles sobem e gritam, eu sou o rei do mundo. Mas nenhuma cena estava ficando boa. Eles já estavam perdendo a luz no set de filmagem, estava muito frio, os atores já estavam reclamando ali da situação que eles estavam, e aí o James surgiu com essa ideia.
I was in a crane basket, and we were losing the light, and we had tried this and we had tried that and tried this line and that line, and nothing was really working. And I literally was just coming up snake eyes, and I said, "All right, I got one for you. Just say I'm the king of the world, and just spread your arms out wide and just be in the moment and just love it and celebrate the moment." And he goes, "What?" I'm getting this over the walkie-talkie. What? I said, "I'm the king of the world. Just say I'm the king of the world. But you gotta sell it." Yeah. E alguns improvisos até formam alguns estereótipos que a gente vê por aí. Mesmo que você nunca tenha visto esse filme, você provavelmente já viu alguém muito poderoso, algum mafioso fazendo um carinho no gato. E o que consolidou isso no cinema foi um improviso em Um Poderoso Chefão. No filme, o Vito Corleone, que é interpretado pelo Marlon Brando, ele é confrontado por um homem que exige uma retaliação por ter matado o marido do filho dela. Marido da filha dele. O Vito Corleone, que era o poderoso, que era o chefe da máfia, ele não se intimida e continua ali simplesmente acariciando seu gato. Algum tempo depois, eles falaram ali que a presença desse gato não estava escrito no roteiro. O gato simplesmente foi achado perdido no set. Não sabem se foi o próprio Marlon que teve a ideia ou se foi o Coppola, que é o diretor do Poderoso Chefão, mas algum deles ali teve a ideia de pegar o gato e colocar o gato ali naquela cena. E aí que se não tivesse o gatinho ali perdido no set, a gente provavelmente não ia ter essa relação ali de gatos com poderosos da máfia e tudo. Uma outra cena muito icônica que a gente tem aí, mais antiga do cinema, é o Here's Johnny, de O Iluminado. Nesse filme a gente tem o Jack Nicholson, né, o ator, correndo atrás da mulher dele com o machado. E é uma cena bastante tensa, assim, bastante perturbadora. E quando ele consegue cortar, né, a porta, ele fala a famosa frase, Here's Johnny. Here's Johnny! E na verdade essa frase não estava escrita nem no roteiro e nem no livro, qual o filme é baseado, foi total improviso do ator mesmo ali na hora. E na verdade essa frase é um bordão que era muito clássico da época do Johnny Carson, que era o apresentador do Tonight Show, que era um dos maiores programas de palco dos Estados Unidos na época. Now, ladies and gentlemen, here's Johnny! E um outro improviso aí dos filmes do Kubrick, que veio por conta de um ator e que tornou uma cena que era bastante perturbadora, muito pior, foi em Laranja Mecânica, quando o Alex e o bando dele invadem a casa de um escritor. Nessa cena, o Alex e o bando dele ali invadem a casa do escritor e começam a torturar ele. E eles já tinham repetido essa cena várias vezes, mas o Kubrick nunca ficava satisfeito, ele nunca achava que estava bom o suficiente. Até que chegou uma hora que ele deu carta branca para os atores fazerem o que eles achavam que ia ficar bom na cena, e um deles simplesmente começou a cantar Singing in the Rain. Isso deixou o Alex um personagem muito mais psicótico, um personagem muito mais atemorizante e deu um ar completamente diferente para essa cena. Outra cena bastante clássica em que um detalhe deu total diferença e mudou todo o significado da cena foi em Blade Runner. Na cena final desse filme, a frase dita pelo personagem do ator Rutger Hauer, alguma coisa assim, eu não sei falar o nome desse personagem, segundo o roteiro, era para terminar em todos aqueles momentos serão perdidos no tempo. Era essa frase que estava escrita no roteiro. Mas, né, no gravar da cena, ele acabou improvisando, colocando o final, como Lágrimas na Chuva. E isso deu uma humanidade pro personagem que é muito importante pro filme. Eu não vou falar aqui o porquê para não dar spoiler, mas se você já viu, você sabe exatamente por que eu tô falando isso. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. E bom, deixando essas coisas um pouco mais antigas de lado, um filme mais recente que eu amo toda a saga, que é o Harry Potter, também teve muitos improvisos aí ao longo dos anos. Mas o que todos dizem que foram improvisos que foram muito marcantes foi no último filme, Relíquias da Morte Parte 2, naquele discurso final do Voldemort. Em uma entrevista, o Jason Isaac, que é o ator que faz o Lucius Malfoy, falou que o Ralph Fiennes, que é o ator que faz o Voldemort, foi deixado completamente livre no set. E aí, por conta disso, os atores realmente não sabiam o que esperar. Cada take ele fazia uma coisa diferente, ele falava uma coisa diferente, ele puxava atores diferentes. Tanto é que de 25 takes, em apenas um take, ele resolveu abraçar o Draco Malfoy. E ele falou até que ficou muito desconfortável, que ele não estava esperando aquele abraço, que ele não tinha feito nenhum dos outros takes, e foi o que foi escolhido para ficar no filme. No, it was definitely not in the script. Nor was it in the 35 takes we've done previously. Rafe is a fantastic actor, obviously, but he's also someone that you have to stay on your toes a little bit because he does stuff, different the next take.
It was sublimely awkward, as you can imagine. I had no idea where this was going. I just found myself in the clutches of Voldemort. Yeah, it's pretty bloody terrifying. I didn't know what he was going to do next. E outra coisa também a respeito dessa cena é que o Matthew Lewis, o ator que faz o Neville Longbottom, ele falou que isso foi muito bom, porque toda a provocação que o Voldemort fez ali com o personagem dele, ele foi realmente ficando com raiva das coisas que ele estava falando, ele realmente se sentiu provocado. He'd laugh at me in this way where he was sort of just ridiculing me and as if I was this just pathetic nothing. His name is Neville Longbottom. Is this truly the best Hogwarts has to offer? And it was just so effective. And I was just so angry at Voldemort that it was very, very easy to get into the character. E por último, mais ou menos importante, decidi aqui trazer um improviso de uma série, que é The Office. No episódio titulado Assédio Sexual, o Toby, que é responsável pelos recursos humanos, ele dá uma palestra falando sobre esse tema. E ele termina falando, se vocês tiverem qualquer dúvida, só me procurar. E aí depois disso, no final do episódio, a gente vê que o Dwight ele realmente vai procurar o Toby, que ele tava com algumas dúvidas. Só que quando a gente chega lá, as dúvidas do Dwight eram todas relacionadas à anatomia feminina. E em um podcast, as atrizes que fazem a Pam e a Angela, elas falaram que essa cena foi totalmente improvisada. O que tava no roteiro era só a primeira pergunta, mas o Rainn Wilson achou que poderia fazer mais pra cena ficar mais engraçada. E realmente ficou, porque a cena é hilária. Elas falaram ainda que eles ficaram cerca de 2 horas só nessa cena, de tão bom que estavam os improvisos ali dele. Where is the clitoris? If someone says next to the vagina, does that mean on the leg? What does the female vagina look like? Sorry. My uncle told me it looked like a sausage casing. I can't work with. Então, gente, essas foram as 10 cenas que eu separei, que na verdade foram improvisadas. Com certeza existem muito mais. Se vocês souberem de mais algumas, conta aí pra mim nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Até a próxima. Um beijo e tchau!